Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. É com muita alegria que nós estamos em mais uma edição deste programa que tem sido bênção para a vida das pessoas, trazendo conhecimento da palavra de Deus, e estamos aqui discutindo assuntos que poderão edificar a sua vida. Fique ligadinho porque nosso programa já está no ar. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso primeiro bloco deste programa e mais uma vez a minha alegria de ter aqui conosco o pastor Edmar, pastor Marcel, meus companheiros, e graças a Deus nós já temos aí um trabalho realizado neste um ano de programa, mais de um ano na realidade, de programa A Igreja Quer Saber, que tem trazido edificação para a vida das pessoas com temas atuais e com certeza bem discutidos aqui. Evidentemente que nós não podemos esgotar o assunto, mas o nosso desejo é que o que for discutido aqui, for falado aqui, realmente edifique a sua vida. Então eu quero cumprimentar aqui nossos amigos, pastor Edmar, pastor Marcel, a paz do Senhor e bom dia, né? Bom dia, pastor Fabiano, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, obrigado pelo convite, né? Que sempre se estende para nós. Quero também aqui estar cumprimentando meu amigo pastor Edmar também, e a todos que estão nos assistindo ao Ministério Vila Nova, e dizer que estamos aqui exatamente para tirar algumas dúvidas, para conversar sobre alguns assuntos que são de grande importância, para o nosso conhecimento cristão. É isso aí. Pastor Edmar. Eu quero cumprimentar você, Fabiano, com a paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor. Meu companheiro também, e que estamos sempre juntos somando aqui, louvando a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, para podermos discutir sobre assuntos concernentes à palavra do Senhor. Mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Rodrigues de Gouveia, a senhora, sua esposa, a pastora Simone, e que nós todos aqui possamos juntos estar somando para o crescimento do reino de Deus. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, o perigo da murmuração. Nós lemos um texto sagrado aqui da palavra de Deus, em Levítico 14, nós vamos ler aqui versículo 26 e 27, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim. Veja como é importante. Eu vejo que dentro do texto sagrado, as pessoas eram não gratas a Deus pelo que ele fazia pelo povo de Israel enquanto peregrinavam pelo deserto. E isso está incutido no coração do ser humano, de nunca estar satisfeito. A murmuração, geralmente, pastor Marcelo, vem dessa insatisfação que o ser humano possui em estar reclamando das coisas. E eu sempre digo, quando eu estou ministrando a palavra de Deus, que o único pecado que Deus permitiu que o homem fosse, inclusive, enterrado vivo, claro que aqui de uma forma bem simplória de falar, foi o pecado da murmuração, que a terra abre e engole aqueles murmuradores. Pensando nisso e sabendo da seriedade, da repercussão de uma atitude tão extravagante, que é a murmuração, eu entendo que ela é muito extravagante, o que vem a ser, pastor Edmar, efetivamente a murmuração? Bom, Fabiano, a murmuração, de uma definição muito simples, a gente pode ver a sua definição. A murmuração, ela é uma atitude contraditória, claro, à vontade de Deus, e que, na verdade, em muitas circunstâncias, até pelo texto que você leu, está ligado à ideia de que quando a pessoa está sendo saciada, está sendo suprida, e ainda assim, ela está sendo contra quem está suprindo ela, de uma forma mais prática. De uma forma mais direta, a murmuração significa calúnia, crítica, fofoca, fuxico, sobre alguém, sobre uma pessoa, dentro dessas condições, dentro dessas características. Então isso é murmuração. E nós precisamos ficar atentos sobre esse tipo de situação, que é mais ou menos aquela história que os antigos falam assim, que parecendo gato,
tá tomando leite, tá comendo e tá miando. Verdade. Pastor Marcel, nesse pensamento, nós estudamos aqui, ou nós falamos aqui em um dos nossos programas sobre o pecado. De maneiras que a palavra de Deus ela vai mostrar que a murmuração, e o pastor Edmar citando aqui, que é contra Deus, então a murmuração é um pecado. Olha, que coisa mais interessante. Diretamente sim, é um pecado. Nós temos que entender que a murmuração é toda uma insatisfação com aquilo que Deus proveu já de bom. Então, se você for analisar, tem um texto lá em Êxodo 16, que o povo que foi tirado do Egito, né, pelas mãos do Senhor, eles já estão cerca de 2 meses ali perto do Monte Sinai, e eles começam a murmurar contra Moisés e Arão. Por que vocês nos tiraram daqui? Por que vocês nos tiraram daquilo que a gente estava se sentindo bem? Lá nós tínhamos panelas de carne, estavam com tudo de bom e do melhor, ainda que fôssemos escravos. E de repente Deus fala a Moisés e Arão que eles não murmuraram contra Moisés e Arão, mas contra Deus, né? Pela insatisfação, exatamente, um sentimento de insatisfação pela providência de Deus. Então, pastor Fabiano, é lógico que é um pecado, porque murmurar é exatamente um estado de insatisfação. Não só apenas na questão de você estudar a etimologia da palavra, murmurar, murmuração, mas é uma insatisfação por tudo aquilo que Deus faz, que Deus está fazendo, e a pessoa sem um conceito acertado do que é realmente murmurar, ele começa, às vezes, a falar de coisas que Deus já proporcionou negativamente. É aquela história. Por que está chovendo hoje? Tem pessoas que murmuram de tudo. Se está chovendo, ele está murmurando. Né? Está murmurando. Não gosto de chuva, o negócio de chuva é chato, é ruim. Se está quente, sem chuva, ele está murmurando também. Se está frio, ele está murmurando. Então, é aquela pessoa que é insatisfeita com tudo aquilo que Deus deixou e nos deu. Simplesmente. Então, eu creio que a murmuração, eu tenho certeza, né, por aquilo que Deus nos deu, né, a pessoa que não tem um conceito, a pessoa que não tem um discernimento das coisas de Deus, das providências de Deus, ele vai murmurar. O povo lá que estava lá no Egito, que saiu, depois que Deus o levou para o deserto, eles murmuraram muito contra Deus, até como o senhor leu aí em Levítico. Então nós observamos que a murmuração é um pecado que atinge diretamente, não a pessoa em si, mas a Deus, pela providência de Deus. Isso, então, nesse fato, igual nós estamos conversando aqui, Marcel, então, na verdade, é justamente o antônimo contrário de ser agradecimento, perfeito, né? Perfeito. É uma deficiência, talvez, no contexto em que a pessoa vive, em enxergar de uma forma mais ampla. Perfeito. Né? Porque o que a gente observa é isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, diz assim, né? É Paulo orientando a igreja de Corinto: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Qual é o contexto que está falando? Justamente do povo de Israel. Paulo ele foi muito enfático nisso, e ele demonstrou estar sempre satisfeito, tanto que em Filipenses ele vai dizer, né? Eu sei estar satisfeito em toda e qualquer situação, estar contente. Né? Se estou preso, eu estou satisfeito. Se eu estou livre, eu estou satisfeito. Se eu tenho abundância, eu estou satisfeito. Se eu tenho a escassez, eu também estou satisfeito. Então Paulo ele coloca isso de uma forma muito enfática em todas as suas cartas. Quando a gente vê a teoria da necessidade, indo aqui para essa direção de contexto, você percebe assim, o que diz a teoria? Que uma necessidade, uma vez satisfeita, gera uma outra necessidade. E quando a gente analisa o ser humano de uma forma geral, o que torna ele uma pessoa murmuradora é que, às vezes, ou sempre, né, podemos colocar assim, ele satisfez uma necessidade dele. Bom, tá seco demais, choveu, satisfez a minha necessidade. Não, já tá bom de chuva, não precisa chover mais, já tá resolvido. Aí começa a reclamar
como você mesmo colocou, da chuva, tornando uma pessoa insatisfeita e, portanto, quando ela está reclamando disso, se posicionando nesse processo de reclamação, ela acaba pecando contra Deus e até mesmo contra as pessoas que estão ao lado dela, porque há pessoas que murmuram contra as outras, filhos que murmuram contra pais, embora tendo tudo. Então eu penso nesse sentido que a murmuração é um pecado generalizado, e principalmente contra a própria santidade de Deus. Sim, olhando nessa condição que você está dizendo, é claro que quando a pessoa murmura, ele tem a intenção de fazer o quê? De suscitar vontades pessoais dele, alguma insatisfação dele em quê? Em relação a pessoas, em relação a uma condição talvez financeira que ele vive, em relação a uma questão espiritual, em relação diretamente ao relacionamento dele com Deus, então, mas diretamente também em relação a que as pessoas que estão à sua volta, ou alguém que tem algo que ele não tenha, ou que ele tenha talvez na mesma proporção, mas que ele gostaria que alguém não tivesse. Aí entra a questão talvez do contexto do fuxico, da lamentação, da murmuração, no sentido de falar, você não acha que o fulano lá não deveria ter aquilo lá não? É mais ou menos igual o caso que aconteceu com Miriam contra Moisés. Quer dizer, murmurou, levantou contra Moisés, sabendo de todo o benefício que ele estava fazendo, de como Deus falava com ele. O próprio questionamento, por que Deus fala com ele e não fala diretamente com ele? Qual a diferença? Então, assim, é uma insatisfação mesmo pessoal, só que é uma insatisfação negativa. Em que sentido? No sentido, na verdade, que para que seja satisfeito de tal sua vontade, você tem que acabar com o outro, tem que arrebentar com o outro. E é interessante isso aí, pastor Marcel, que se a gente for fazer um lastreamento aqui, você vai encontrar outras atitudes nas pessoas que levam à murmuração. A inveja, por exemplo, o pastor Edmar não citou a palavra, mas deu esse entendimento, né? E o que acontece? O murmurador, é tão grave a situação de uma pessoa insatisfeita que se posiciona dessa forma, que ele consegue, e sendo ele um formador de opinião, sendo ele uma liderança, sendo ele uma pessoa influenciadora, ele consegue se levantar contra uma liderança, ele consegue se levantar contra um posicionamento, ele consegue se levantar contra a palavra de Deus, porque é murmurador. Insatisfeitos desta forma, acaba criando uma situação que pode destruir a si próprio e mais pessoas. Mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta para comentar isso que eu acabei de falar. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, nós retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. Fomos para um rápido intervalo. E se você tem alguma pergunta, tem algum comentário, nosso WhatsApp está aí na telinha, é só você nos enviar. Acesse também o nosso programa através dos aplicativos, tanto pelo iOS quanto pelo Android. E nós voltamos aqui, pastor Marcel, nós estávamos falando sobre a condição de um murmurador, o pecado da murmuração sendo lastreado por outros sentimentos, né, que geram isso, e o impacto que isso vai gerar na vida de uma pessoa, das pessoas que estão ao redor dela, numa liderança, até influenciando uma sociedade inteira, não é? É verdade, pastor Fabiano. Nós entendemos que a murmuração, na verdade, ela abraça outros sentimentos, né? Tipo inveja, ira, mentiras.
Desejos exacerbados. Desejos exacerbados, né? Mas nós entendemos que quando nós falamos de murmuração, sobre essa influência da murmuração, é evidente que a pessoa que muito murmura, fica ali murmurando sempre, na verdade ela faz mal para si e para aqueles que estão ao seu redor. É coisa muito ruim, eu acho, você estar andando com a pessoa todo o tempo murmurando, né? Com certeza. Você, é desagradável. Desagradável. Parece que nada está bem, tudo está ruim, tudo está chato, nada dá certo. É uma pessoa extremamente negativa. E quando você anda com essa pessoa, e às vezes parece que Deus nos coloca para andar exatamente com essas pessoas, para nós aprendermos algumas coisas também, nós entendemos que às vezes chega em casa parece que está pesado, nós estamos cansados disso, né? Dessa influência negativa do murmurador. Então, a murmuração, na verdade, é todo um negativismo, entendeu? É toda uma ação negativa que, na verdade, não atinge só a pessoa, atinge aqueles que estão ao seu redor. Atinge também diretamente o coração de Deus. Porque murmurar, como nós entendemos, é sussurrar, é resmungar, né? Na verdade, dizer coisinhas, sabe, que desagrada as pessoas. Né? É coisa que não é interessante. Então, não é só uma questão da palavra, mas uma questão de ação. Então eu creio que devido a esse pecado de murmurar, e também eu não vou me isentar de alguns pontos. Sim. Na verdade, nós murmuramos também. Pois né? Esse fato é interessante quando ele fala sobre isso, porque lendo sobre essa situação, eu observei algum fato que é assim, que às vezes é você queixar em voz baixa. E muitas vezes, talvez em momentos de reuniões, dentro dos nossos cultos ou reuniões, a gente acaba... E é por isso que assim, até começamos falando isso, né? Isso está enrustido no ser humano, está introjetado. Por vezes, estamos falando que isso aqui é um pecado, mas evidentemente nós não estamos isentos disso. De forma alguma. Por um momento ou outro a gente acaba murmurando, evidentemente, mas nós temos que ter a consciência que isso não agrada a Deus. Eu penso... Sim, esse é o ponto central. Eu penso dentro dessa condição, igual você está dizendo, Fabiana, aqui, e nós que estamos fazendo o programa, nós não estamos isentos, queridos, de atitudes iguais a estas, mas acima de tudo, temos que estar conscientes que nós também precisamos mudar. Com certeza. Olha, sabe quem é um ser que nós mais murmuramos? É Deus. E às vezes nós murmuramos diretamente para Deus. Sabe como? É quando você pergunta para Deus, por que Deus? Né? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu essa tal situação? É lógico, evidente que faz parte da nossa natureza decaída, adâmica. Às vezes a gente fala até assim, ó, não, Deus não vai permitir um negócio desse, mas estamos olhando isso para aquilo que satisfaz a gente, né? E não aquilo que Deus realmente quer. Né? E olha que coisa interessante, quando eu citei exatamente Êxodo 16, nós observamos que o povo estava assim, sem alimento, estava sem o pão, estava sem a codorniz, estava sem os alimentos, sem as carnes, e eles murmuraram. E quando eles murmuraram, na verdade, foi concedido por Deus devido às suas murmurações. Né? Deus falou assim, olha, eu vou agora, durante a tarde você vai ter carne, durante o dia vocês vão ter o orvalho, vão ter o pão de vocês vão tudo, porque eu ouvi a murmuração de vocês. Né? Mas essa murmuração, na verdade, Deus não se agradou, porque Deus já tinha em providência isso, Deus já ia deliberar essas bênçãos. Então, a questão é que, se nós formos observar, a murmuração, ela é uma coisa muito nociva e ela toca o coração de Deus. E é contagiante. E é contagiante. Então nós não estamos isentos. Deus faz algo que não agrada a nós, que parece que todos os dias, quando nós plantamos nossos sonhos, nossos projetos, quando não dá certo, eu orei tanto a Deus, eu pedi, entendeu? Eu falei baixinho com Deus, né? Eu estava ali sussurrando com Deus e Deus não me concedeu. Você, na verdade... Você murmurou, você não orou, você murmurou. Então, existe esse discernimento, nós temos que saber o que é, entendeu? Falar com Deus, o murmurar, né? Porque Deus está no controle de tudo. Então esse é um ponto. E ainda bem que as misericórdias de Deus não têm fim. Exatamente. Uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a falar sobre esse tema, é que o murmurador, ele perde em todas as circunstâncias, inclusive de ter de Deus aquilo que ele precisa. Por exemplo, uma pessoa que às vezes está na igreja e ao invés de estar ali no templo, vai para um culto, mais diretamente, isso a gente vê constantemente, até a gente cai nesse erro.
Vamos ser realistas, né? Como diz o pastor Marcel num programa anterior, a gente não pode ser hipócrita, né? Às vezes você tá ali, você tá murmurando de alguém que tá cantando, de alguém que tá falando, de alguém que está fazendo alguma coisa que não te agradou. E aí você, ao invés de receber de Deus alguma coisa, você perde a bênção, enquanto outros estão ali recebendo. Então, há um cuidado que tem que ter um cuidado muito grande em você ter um posicionamento que de repente alguém está falando alguma coisa que está prejudicando a igreja, isso é um posicionamento. A ficar murmurando até no sentido de você perder aquilo que é o melhor do culto, que é o seu culto para Deus, né? É verdade. O que eu estou observando aqui, eu quero ressaltar, acho isso muito interessante, é que a gente procura fazer esse programa e colocar esses pontos de vista de uma forma onde nós não estamos isentos. Isso é uma coisa muito importante, né? Nós não somos aqui o dono da situação ou o dono da verdade, mas há uma preocupação nesse sentido, porque enquanto nós falamos aqui, isso nós sempre conversamos nos bastidores, todas essas situações que a gente comenta são coisas que atingem, vêm diretamente a nós, né? Em momentos de reflexão, e saber que nós não podemos ser assim, porque o contexto, a ideia da murmuração, principalmente quando fala no Novo Testamento, está ligado ao contexto quando você está principalmente mal-humorado, né? Por quê? Porque aquilo, na verdade, não está lhe satisfazendo. Então, a gente acaba, em alguma situação, emitindo opiniões, né, de um sentimento, de uma condição que nós achamos que não deveria ser daquele jeito, e isso caracteriza um mau humor e dá também vazão e credibilidade à questão daquilo que nós estamos falando, que é a questão da murmuração. Então, cabe aí a questão de todos nós, você que está nos ouvindo aí, você que é o nosso telespectador, nós que estamos aqui, ficarmos atentos e tomarmos cuidado para fugirmos dessa condição, porque isso, querido, pode ser um princípio de nós perdermos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Uma das coisas que caracteriza o murmurador seria, pastor Marcel, uma questão de insegurança, falta de fé. Isso caracteriza um murmurador ou não? Caracteriza, principalmente a falta de fé. E insegurança também. Isso é tão importante, o pastor Fabiano, nós analisarmos que murmurar, na verdade, não é sinônimo de discordar. Não. Porque, eu vou usar um exemplo aqui. Se você vê uma pessoa, entendeu, usando as coisas de Deus, no meio onde Deus habita, a igreja, para angariar dinheiro, para mentir, para isso, você pode discordar, entendeu? E fazer a sua crítica pessoal. Ó, isso está errado, isso não está certo. Você não está murmurando, Você está sendo a favor do reino de Deus, que você quer algo adequado, né? Para aquilo que Deus já providenciou para nós. Ou como a gente estava falando aqui, uma pessoa que vem trazendo uma palavra para a igreja no contexto pessoal dele, ou totalmente contrário à palavra de Deus, a palavra de Deus, não é murmurar. Você não isso tem como você defender. ser conivente com esse tipo de coisa. Isso não é murmurar. Tem que separar isso. Tem que separar essas coisas. Então, murmurar, na verdade, é aquilo que está em consonância com as coisas de Deus. E você ainda assim está lamentando, se indignando contra aquela situação. Exatamente. Aí você está indignado com aquilo. Isso faz parte, porque Jesus também teve momentos, eu não vou falar de desequilíbrios emocionais, mas ele teve momentos que ele se alterou emocionalmente devido ao que as pessoas estavam fazendo com a questão do reino, né? Então nós entendemos que a murmuração, por exemplo, a pessoa insegura em si, ela é, muitas das vezes, murmuradora. Por quê? Quando ela é insegura em si, é porque ela não tem segurança em Deus. Eu estou falando do povo de Deus, entendeu? Porque o mundo não consegue entender muito bem essa questão de murmuração. Para eles é reclamar, é criticar e ponto final, não interessa. Mas a questão da fé e a murmuração, se você tem fé num Deus que já tem a providência de todas as coisas para você, se você tem fé num Deus que está sempre presente em momentos de alegria, de tristeza, de dor, se você tem fé que Deus está no controle daquilo que você um dia fez uma petição para Deus e Deus não liberou, se você tem fé nisso, você não vai murmurar, né? Você pode até não entender muitas coisas de Deus,
Mas você não vai murmurar, fica murmurando, eu pedi para Deus e Deus me deu, estava tão bem assim, não sei o que e tal. Isso é murmurar como o povo de Israel fez, saindo do Egito, entendeu? Eles não aceitando aquilo que Deus já tinha preparado, aquilo que foi visível, aquilo que foi claro. Então nós entendemos, se aquele povo ali, muitos deles não entraram na terra prometida, nós sabemos, tentar ler em Hebreus, e não entraram na terra prometida, por sinal, exceto Caleb e Josué, entendeu? E uma geração mais nova, nós sabemos que eles não entraram devido às suas murmurações mesmo, entendeu? Falta de fé. Né? O fato que a Bíblia nos mostra, e isso é uma análise simples, a gente consegue fazer na leitura do texto, é que, primeiro, esse povo estava antes como escravo. A lei da escravatura, se a gente for olhar naquela época, o que o escravo tinha direito? Além de trabalho pesado, chibata. Né? Deus tira eles como um forte do Egito e leva eles para uma condição de liberdade. E começa a dar a eles a condição dessa liberdade. E eles não entendem esse valor dessa liberdade, o valor dessa salvação, né? De uma nova proposta que Deus está estabelecendo para eles. Até porque em todo o tempo Deus sempre proveu as necessidades deles. E sendo eles providos essas necessidades, ainda assim eles tinham margem para murmurar, né? Para reclamar do Deus que estava suprindo eles. Olha que coisa interessante. Foi o povo que viu os maiores milagres da história. Foi. Entendeu? Eles viram isso. Olha, eles viram as pragas vindo sobre o Egito. Eles viram isso. Eles viram a preservação deles, né, através do sangue aspergido sobre os umbrais. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram os maiores milagres mais contestados da Bíblia hoje. Você sabe que é exatamente esses milagres, no meio do mar se abrindo. Eles passaram em terra seca. Entendeu? Então, depois disso tudo, meu irmão, é aquele negócio. Se você visse isso... É um povo que viveu de milagre em milagre, né? Todo dia presa no milagre. Entendeu? A começar da caminhada deles pelo deserto. A Bíblia diz que durante o dia uma nuvem cobria aquela multidão de pessoas. Pensa. E durante a noite, uma coluna, né, coluna de fogo para iluminar o caminho por onde eles andavam. Evidentemente que isso demonstra verdadeiramente que o homem é insatisfeito com tudo que Deus faz e não reconhece o que Deus faz na vida do homem. É um pecado muito sério, nós devemos ficar atentos a isso. Essa situação, Fabiano, na verdade, igual nós falamos, eles viram todas essas situações, mas é interessante você pegar isso e transferir aos dias atuais. Talvez nós não vivemos essa evidência tão grande de milagres nesses aspectos, mas nós vivemos debaixo do sangue de Jesus Cristo, que nos salvou e nos livrou de todo o mal, nos dando uma nova possibilidade de vida. Se nós formos olhar pelo nosso próprio histórico, talvez pessoal e característico, muitos de nós cristãos não deveríamos talvez estar na condição que nós estamos hoje, mas nós estamos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, não é? Então nós não estamos diferentes dele. Ali a figura dos israelitas naquela época, ela reporta uma realidade contextual hoje de muitos crentes que não são agradecidos por tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo na sua vida. Meu irmão, é necessário você parar para pensar um pouco sobre essa situação. Talvez você não tenha, ou por certo, nenhum de nós temos razão de lamentar tanto igual nós estamos fazendo. Tome cuidado para você não estar cuspindo no prato que você come. É isso aí, nós chegamos ao final de um programa. Eu acredito que nós faremos mais um programa com esse tema para a gente finalizar. É um tema bem polêmico. Eu acredito que abre o entendimento dos nossos ouvintes. Quero agradecer a Deus aqui pela vida do pastor Marcel, pastor Edmar, que farão suas considerações a partir deste momento. Obrigado, pastor Fabiano, mais uma vez pelo convite. Eu me sinto honrado e lisonjeado com esse convite, sempre estar aqui. Poder colaborar, né? Somar também com esses nossos ensinos aqui e dizer que nós também somos falhos e erramos também em alguns pontos. Não estamos aqui, tudo que nós falamos na verdade é certo, né? Porque a verdade está na palavra de Deus, mas nós fazemos o maior esforço para poder trazer um esclarecimento melhor desses assuntos. Grato. Amém, pastor Edmar. Eu também quero agradecer por essa oportunidade, mandar um abraço a minha esposa, a Rosane, os meus filhos Vinícius e Giovana, a igreja ao qual nós estamos dirigindo ali, que é a igreja da Vila Alzira, né? Que Deus abençoe a todos e que nós possamos, assim, debaixo da aquiescência do nosso pastor presidente e, acima de tudo, debaixo da potente mão de Deus, estar em um outro momento junto aqui para falarmos da palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida.
Tá aí o nosso WhatsApp, envie sua pergunta, dê sua sugestão e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.